Bem-vindos a mais um vídeo do Vamos ao Green, hoje para o número 82, meus amigos. Já vamos em 82 e vocês não metem likes aí em baixo, ok? Metam like aí em baixo, subscrevam o meu canal aqui no YouTube, ok? Não pagam nada, é totalmente gratuito e depois podem passar lá no canal de Telegram, BetCarecatips. Sim, é lá onde eu coloco as minhas apostas, onde tu podes ver os greens que eu tenho lá colocado, mas aviso já que nem sempre ganho como nem sempre perco. Ontem ganhei e hoje comecei bem o dia, mas chegamos aqui às seleções europeias e foi o descalabro total do que não se está à espera, ok? Vou fazer aqui um breve resumo do que é que se passou hoje para depois falarmos amanhã sobre jogos onde vão incluir o jogo entre a Hungria e Portugal, ok? Portugal que deu uma goleada no fim de semana, ok? Meus amigos, primeiro jogo, Moçambique contra Botsuana. Tinha sugerido Moçambique para vencer, odds de 1,65€, se não estou em erro. Eu quando vi ontem, a primeira vez a odd estava a 2 e ao longo do dia foi baixando e a odd justificava o valor que o Moçambique aconteceu por vencer, ok? Venceu 2-0, tranquilos nesse aspecto. Depois Marrocos para vencer com odds de 1,30€. Aconteceu, venceu 2-0 e automaticamente qualificado para o Mundial de Clubes. Era bom que fosse o Mundial de Clubes, não era? Não, o Mundial de Seleções, meus amigos. Marrocos já está qualificado para o Mundial de Seleções. Ganhou o primeiro lugar, já não há possibilidade do segundo o apanhar, portanto, Marrocos está de parabéns, ok? Depois tinha Madagascar para vencer o jogo em casa contra o Chad, que até começou a vencer primeiro, né? O Chad marcou um gol. Depois Madagascar deu a volta e venceu o jogo por 3-1. Ok, tinha Madagascar para vencer, vence e over 1,5 no jogo e Madagascar para marcar 2 golos. Portanto, a nível de apostas no Campeonato do Mundo para a qualificação, neste caso africano, foi tudo green, ok? Portanto, a minha tripleta, Moçambique, Marrocos e Madagascar, foi green, ok? Podes passar lá no Telegram e confirmares o meu green, ok? Já deu para compensar o investimento que eu fiz hoje, praticamente. Tudo o que viesse a seguir já era lucro, ok? E a Itália faz o 4-2. Meus amigos, a Itália não começou bem, mas já deu a volta ao resultado, ok? Pessoal, depois, o que é que eu tinha aqui sugerido para vocês? Escócia para vencer, está a vencer 2-0, está a cumprir, ok? A Croácia, desta vez eu sugeri mesmo um handicap menos 1 para marcar 2 golos, está a cumprir, está a ganhar 2-0, já marcou os 2 golos, está a cumprir com o handicap, portanto, até aí, com modo 1,60 se não estou em erro, portanto, tranquilos, ok? Depois, na Grécia, a Grécia estava a 3, é o que eu digo. É o que eu digo, cada vez que eu coloco um cartaz com alguma seleção dos jogadores e etc., não falham, não marcam, não marcam. Pavlidis para marcar um golo, esquece, não marcou ainda, ok? Ainda temos a tempo para marcar um golo, mas a Dinamarca, lá está, o jogo passado 0-0. 0-0, vou só aqui confirmar, a ver se foi 0-0 o jogo passado, ok? Mas acho que sim, que eu fiquei de rastos e a Dinamarca, exatamente, empatou com a Escócia 0-0 e agora marca 3 golos à Grécia, não se consegue compreender. Enfim, mas pronto, ainda bem, é bom sinal que voltaram a reerguer as suas garras, ok? As suas garras de dinamarqueses. Eu sugeri Grécia ao empate e over 1,5, está a levar 3, o over 1,5 está lá, mas pronto. Sugeri a Grécia para vencer em simples, em aposta simples, não vai acontecer. O Pavlidis, não sei se ainda está a jogar ou não, vou aqui confirmar muito rápido a ver se ainda está a jogar. Pavlidis para marcar o gol ainda está em jogo, ok? Pavlidis ainda está em jogo para marcar o gol. E era um ao empate da Grécia, neste caso, o odd de 1,35€. Depois, sugeri Itália e Israel, eu sugeri para a Itália para vencer, está a ganhar 4-2 e para marcar 2 golos, que já aconteceu, ok? O Moises Kean já fez uma dobradinha, já marcou 2 vezes. Eu coloquei o Retegui para marcar um gol e ainda não aconteceu, ok? Retegui está a ser o melhor jogador da seleção italiana, tirando o Moises Kean, que já marcou 2 golos, né? Mas neste caso tem uma pontuação de 7.8, mas também não interessa, interessava era que ele marcasse gol. Depois,
Suécia, sugeri para o Gyökeres marcar um gol. Não vai acontecer desta vez, quase certeza absoluta, mais uma vez que eu posto no Gyökeres e não marca gol. Portanto, não sei o que é que quero fazer. Suécia para vencer, com modo 1,57€, está a levar 2 em casa do Kosovo. Suécia para marcar 2 golos, ainda não marcou nenhum, está a levar 2-0. E a Suécia ao empate e over e meio, está a levar, o over e meio já aconteceu, mas não marcou ainda gol nenhum, ok? Depois, o que é que eu tinha sugerido aqui? Suíça para vencer o jogo, obviamente, 3-0 em casa contra a Eslovénia. Ainda pensei que a Suíça tivesse um bocadinho mais de dificuldade em casa contra a Eslovénia, mas a Eslovénia não está a dar hipótese nenhuma de conseguir fazer um bom jogo em casa dos suíços. Está mesmo a levar 3 secos. E a Croácia faz o terceiro golo, neste caso faz o handicap -1, tranquilo. Quem fosse no handicap -2 também está a bater, ok? Só para vos informar aqui, a minha tripleta, Moçambique, Marrocos, Madagascar, já falei. Tinha os marcadores para Aveliris ao substituto para marcar um gol, o Gyökeres para marcar um gol, o Embalo marcou gol na Suíça e o Retegui para marcar um gol. E o Montenegro, mesmo com -1, ainda consegue marcar um gol à Croácia, ok? Está a marcar agora neste momento. Tinha um póquer onde era a Suíça, Itália, Grécia e a Escócia. A única que não está a cumprir é precisamente mesmo a Grécia, que estava a 3, ok? Tinha uma odd de 6,96. Depois tinha outro póquer que era a Grécia ao empate. Não vai acontecer. Suíça para vencer. Itália e Suécia ao empate. Também não vai acontecer. Afinal, o Montenegro não marcou gol. Depois tinha Escócia para vencer. Grécia ao empate e o over e meio não vai acontecer. Suécia marca 2 golos. Dificilmente irá acontecer, ok? Madagascar para vencer com modo 5,92. Depois tinha uma múltipla de 6 jogos. Onde, o que é que eu pretendia? Que a Suécia ao empate e o over e meio no jogo. Suécia está a levar 2-0, né? Está a levar 2-0. Eu coloquei Madagascar e over 1,5, certo? Escócia para vencer, correto. Croácia handicap -1, está a ganhar 3. Suécia ao empate e over 1,5, esqueçam. Suíça ao empate e over 1,5, tranquilos. Itália para marcar 2 golos, correto. Modo 10,5€, portanto eu estou a falhar. Uma múltipla de 6 por uma. Um póquer de 6,96 por outra. Meus amigos, não consigo compreender. Mas pronto, vamos falar de coisas mais bem alegres para amanhã, que temos bons jogos, ok? Bons jogos, onde vai jogar precisamente a seleção nacional, ok? Mas eu vou começar aqui primeiro pelo Campeonato do Mundo na zona de África, onde eu vou sugerir duplas possibilidades. Eu já estive a verificar, por exemplo, este jogo de África do Sul com a Nigéria. Eu acredito que a África do Sul não perca o jogo em casa, ok? A África do Sul está atualmente em primeiro classificado com 16 pontos. Faltam, ora se isto são 10 jogos, faltam 3 jogos para eles qualificarem, neste caso 9 pontos. Se vencerem este jogo, praticamente ficam quase com mais de um pé e meio no Mundial, ok? Vencendo a Nigéria. Portanto, eu acredito que, mesmo sendo um empate, meus amigos, dupla possibilidade para a África do Sul não perder a 1,30€, ok? É o que eu acredito que poderá acontecer. Depois temos aqui Cabo Verde Camarões, outro jogo bom, que eu acredito que Cabo Verde não perca o jogo em casa. Cabo Verde, mesmo assim, tem uma odd de 3,10€ para vencer. Mas Cabo Verde é primeiro classificado e o Camarões em segundo com 15 pontos. Ambas as seleções têm poucos golos sofridos. Cabo Verde tem poucos golos marcados, 9 golos marcados e 5 sofridos. E Camarões tem 15 marcados e 4 sofridos. O que é que eu acredito? Que Cabo Verde a jogar em casa vai tentar garantir pelo menos o primeiro lugar, não perdendo o jogo, ok? Não perdendo o jogo seria uma boa possibilidade para vocês colocarem numa dupla possibilidade ou empate, neste caso do Cabo Verde, a 1,40€. Depois, meus amigos, isto porquê? Porque Cabo Verde vem de 5 jogos seguidos sem perder, ok? Só por causa disso mesmo, ok? Eles a jogar em casa têm apenas uma derrota que foi contra o Botsuana. Em confrontos diretos, houve uma vez que eles perderam o jogo contra o Camarões e foi em 2008. Portanto, eu acredito que Cabo Verde não perca o jogo. Depois, temos a República Democrática do Congo contra o Senegal. Eu acredito que o Senegal não perca o jogo, ok?
O Senegal está em segundo classificado, tem 10 gols marcados e 1 sofrido, e o Congo tem 11 marcados e 3 sofridos. Uma diferença de um ponto. Se o Senegal ganhar, passa para a frente, como é lógico, né? Mas se não perder, fica em aberta ainda a possibilidade de se qualificar diretamente para o Campeonato do Mundo, ok? Portanto, eu posso fazer aqui uma tripleta de duplas possibilidades: África do Sul ao empate, Cabo Verde ao empate e Senegal ao empate. Isto dá uma odd de 2,22€. Meus amigos, é o que se pode aproveitar. Às vezes mais vale odds mais baixas e ter um bom lucro. Tudo depende do teu método de trabalho e do investimento que tu faças, ok? Por isso é que eu digo muitas vezes, se tiveres um método de trabalho, consegues ter lucro ao final do mês, ou não perdes tanto, ok? Segue o teu método de trabalho, ser rígido contigo próprio, ok? Não vais à procura de um green só porque tiveste red. Eu tive apenas um green. Olha, Israel 4-4, meus amigos, como é que é possível a Itália ganhar 4-2 e agora está 4-4? Meus amigos, não se consegue compreender, pois não? Não se consegue compreender, meus amigos. O futebol é assim, o futebol é lindo, o futebol é mágico, e por isso é que eu estou aqui a fazer o vídeo para vocês, e agradeço já que vocês, se ainda não colocaram um gosto, pá, metam um likezinho aí em baixo, ok? E subscrevam o meu canal no YouTube, que não pagam nada, é totalmente gratuito. Passem lá no canal de Telegram BetCarecatips e lá vão ver as minhas apostas todos os dias que eu coloco lá diariamente, ok? Meus amigos, tenho 47 subscritores, não estou em erro, ou 48. Eu gostava de ter pelo menos 50 até domingo. É possível? Eu agradecia muito, ok? Eu sou novo nisto, estou a começar, quero-vos dar um conteúdo desportivo mais aprofundado todos os dias, ok? Já fiquei sem algum cabelo, por isso é que eu sou quase careca praticamente, e por isso o canal se chama-se Bet Careca Tips, ok? Fica só aqui a minha dica, ok? Pessoal, e já agora agradecer a todos os que já são subscritos, ok? Um grande abraço para vocês todos. Vamos voltar aqui para amanhã, neste caso. O que é que eu posso encontrar aqui para amanhã? Temos o Campeonato Europeu do Sub-21, qualificação. Eu não vou fazer nada, ok? Estou completamente fora, não vou fazer nada, ok? São muitas seleções, são 19 jogos, eu não vou procurar nada. Sei que joga Portugal, possivelmente poderá vencer, ok? Acho que joga, não sei. Vou confirmar quanto é que fica. E a Itália fica 5-4. Que jogaço, meus amigos, que jogaço! Estávamos a falar, Portugal do Sub-21 vai jogar contra quem? Em casa da Escócia. Se calhar, como o do ano 34 é possível de vencer. Fica só aqui a minha sugestão, ok? Passamos aqui para o Campeonato da Europa para amanhã. Ucrânia contra... Onde é que está? Em casa do Azerbaijão. Ucrânia para vencer, odd de 1,45€. Acho que se aceita perfeitamente. A Ucrânia vem fazendo bons jogos. O Azerbaijão tem um futebol pobre nesse aspecto. Vem de 5 jogos seguidos sem perder, 4 deles são derrotas, ok? A Ucrânia também não vai fazendo assim uma boa sequência, mas tem 2 vitórias, uma contra a Bélgica e outra contra a Nova Zelândia. Mas a Ucrânia, a nível de futebol jogado, tem mais técnica e mais capacidade para chegar mais à frente e conseguir marcar os seus gols, ok? Portanto, eu acredito que, meus amigos, a Ucrânia vença o jogo, ok? A Ucrânia para vencer o jogo e ficará com os primeiros 3 pontos. Portanto, é o que se pode encontrar. Depois, obviamente, vou já aqui passar para o jogo da Hungria com Portugal, onde eu acredito que possam haver 4 tipos de aposta possíveis para amanhã vocês colocarem num póquer, numa tripleta, numa múltipla. Meus amigos, Portugal para vencer, odd de 1,44€, ok? Obviamente, Portugal está em forma. O primeiro jogo ganhou 5-0 expressivos, ok? Portanto, eu acredito que Portugal vença. Portugal não perde um jogo desde 20 de março, que foi precisamente contra a Dinamarca. 20 de março, estamos em setembro, meus amigos. Portugal para vencer. Vençam, eu tenho aqui ainda uma possibilidade, mais 3 possibilidades de acontecer neste jogo, ok? Isto porquê? Porque Portugal é uma equipa que tem vindo a marcar golos. E se tem vindo a marcar golos 5, 3-2, 2-1, 5-2, Portugal vence ao empate e over e meio. Obviamente a odds está um bocadinho mais baixa, mas podes pôr num póquer, numa tripleta, a 1,32€ e o over 2,5, na mesma aposta, neste caso, a 1,82€. Portanto, eu acredito que isto poderá acontecer. Se pretenderes isso apenas em golos, o over 2,5, 1,55€ é uma excelente aposta para tu colocares amanhã num póquer ou numa tripleta. Depois temos aqui o jogo da Bósnia contra a Áustria. Eu acredito em dois tipos de aposta, ok? Acredito que não haja muitos golos e se houver, há 2.
Ou seja, o mais de 1,5 gol é 1,27 e menos de 3,5 gols é 1,25. Fica à vossa escolha, ok? São duas equipas, são duas seleções que a Bósnia mesmo marcando os 6 golos a São Marino é São Marino, ok? São Marino. Portanto, a Bósnia é aquela seleção que marcou 1 a São Marino, marcou 6 da outra vez, agora marcou 2-1 ao Chipre e marcou 1-0 à Roménia. A Áustria é aquela seleção que costuma marcar golos, mas contra o Chipre, por exemplo, só marcou um golo. Mas eu acredito que seja um jogo muito complicado para a Áustria jogar em casa da Bósnia, porque a Bósnia tem apenas um gol sofrido e 10 marcados. 10 derivado este jogo agora contra São Marino. Portanto, eu acredito que estes dois tipos de aposta, o menos 3,5 gols a 1,25 e o over 1,5 a 1,27 será de bom valor. É uma questão de vocês escolherem, ok? Depois, no jogo da França, temos aqui a França contra a Islândia. A França, eu acredito que poderá haver um handicap menos 1 a 1,28. A odd está completamente esmagada, 1,09€ para vencer. França para vencer por uma diferença de 2 gols, eu acredito que poderá acontecer e até pode acontecer já na primeira parte a França a vencer 1-0, ok? 1,32€. Obviamente eu vou colocar o Mbappé para marcar um gol que está a modo de 1,42€. França para destilar, para derreter, para não pedir licença e marcar o gol. Quem tiver um bocadinho de mais peitaça pode ir no handicap menos 2, cá está a modo perto dos 1,60€, 1,70€, ok? Meus amigos, são estes 3 tipos de aposta que posso encontrar para vocês para amanhã. Noruega, o jogo da Noruega. O que é que eu posso encontrar aqui? O jogo da Noruega para amanhã, para vocês, ok? Jogo da Noruega com a Moldávia. A Noruega está em primeiro classificado com 12 pontos. 13 golos marcados, 2 feridos, e a Moldávia 14 feridos e 2 marcados. Portanto, precisamente quase o oposto em relação a cada seleção. Noruega, o jogo ter o over 2,5, 1,24, a odd está muito baixa, mas é uma boa aposta para tu juntares num póquer ou numa tripleta. Amanhã se calhar vou fazer uma dobradinha ou uma tripleta de over 2,5. É uma questão de encontrar aqui jogos para isso. Já encontrei 2. Portanto, depois, talvez a Noruega vença a primeira parte, 1,22. É muito baixo. Podes pôr, por exemplo, juntamente com a França, que acredito que aconteça, para vencer a primeira parte. Depois, o Haaland para marcar um golo, juntamente com o Mbappé, 1,24. Portanto, ficam já aqui 3 tipos de aposta para vocês, o over 2,5, vencer em primeira parte e o Haaland marcar o golo, ok? Obviamente, acho que a Noruega levará o jogo vencido, ok? Depois, Chipre-Roménia, tenho aqui 2 tipos de aposta. A Roménia para vencer em casa do Chipre, ok? Não será fácil, mas acredito que esta odd de 1,52€ poderá ser um bocadinho mais alta ao longo do tempo do jogo, okay? Para já está um bocadinho baixa para o tipo de jogo que se vem vindo a fazer e o Chipre não tem facilitado muito as seleções. Portanto, o over e meio acho que sairá daqui facilmente a 1,25€. Mais uma vez, mais uma dica, podem jogar num póquer ou numa tripleta. Depois, Sérvia-Inglaterra, ok? Este jogo, eu acredito que a Inglaterra vai levar ali a sua pipocazinha, ok? Este jogo, ambas marcam 1,90€, acho que vai sair, ok? A Inglaterra é uma seleção que não tem vindo a apresentar um bom futebol, ok? Meus amigos, levou 3 do Senegal, só assim. A Sérvia, aquela seleção que tem bons jogadores, mas nem sempre faz grandes resultados, se bem que vem de 3 vitórias e 2 empates, portanto há 5 jogos seguidos que não perde. Portanto, só houve um que não marcou o gol, que foi quando em casa da Albânia. Portanto, eu acredito que a Sérvia marque gol. O jogo ter o over 1,5 a 1,31€, a Inglaterra ao empate e o over 1,5 a 1,60€. Acredito que a Sérvia que a Inglaterra não perca o jogo, ok? É o que eu acho que irá acontecer amanhã para este jogo da Sérvia, que acho que é um bocadinho complicado de se poder analisar, mas é um jogo um bocadinho esquisito. A Inglaterra não vai levar a vitória tão facilmente como se pensa que vai levar, ok? Depois, já na madrugada, temos 5 jogos do Campeonato do Mundo da qualificação para a América do Sul, mas eu vou fazer apenas em 4, ok? O Equador-Argentina, eu acredito que este jogo saia um empate. Todas as seleções já estão qualificadas, praticamente. Menos 2,5 gols neste jogo a 1,31€. O empate sai a 2,77€. E vocês podem procurar, por exemplo, Argentina ao empate a 1,30€.
O Equador vai dar a mesma situação praticamente. Argentina ao empate e menos de 2 gols e meio, 1,72€. Acho que é uma boa aposta, porque acho que não vai ser um jogo com muitos gols, ok? Portanto, fica aqui a minha tip para vocês. Depois, Brasil, para vencer ou empatar em casa da Bolívia é um jogo complicado, porque em casa da Bolívia é sempre difícil de jogar, porque está lá em cima, lá no nível acima do mar. Portanto, os jogadores sentem sempre aquela pressão no peito, e só quem tem assim aquele pelo, como os bolivianos jogam lá, conseguem fazer bons jogos. Portanto, eu acredito que o Brasil até neste caso não perca. Portanto, para vencer ou para empatar o jogo é 1,35€. Depois temos a Venezuela com a Colômbia, que eu acredito que este jogo saia daqui 1/1,5 a 1,34€, ok? São duas seleções que ultimamente levou 3 da Argentina, o over e meio saiu, levou 2 do Uruguai, o over e meio saiu, venceu 2-0, o over e meio saiu, levou 2-1 do Equador, o over e meio saiu. Portanto, meus amigos, o over e meio neste jogo em casa da Venezuela sai aqui fácil, de certeza absoluta, 1,34€. Depois, para terminar aqui o nosso vídeo, Uruguai ao empate em casa do Chile. O Chile está completamente arrebatado, não fez uma grande série para se qualificar. O Chile já não é aquela seleção que nos habituou a ter bons jogadores. Pessoal, Uruguai ao empate sai daqui 1,30€. Meus amigos, foi o Vamos ao Green de hoje. Foi tudo o que se pôde aproveitar para vocês poderem fazer as vossas apostas. Não se esqueçam do likezinho aí em baixo, da subscrição do canal, Telegram, Betcareca Tips, não pagam nada, totalmente gratuito. E meus amigos, nunca apostem mais do que aquilo que podem perder. Sigam o vosso método de trabalho e um grande abraço para vocês. Vemos amanhã no Vamos ao Green com a esperança de que Portugal vença o jogo amanhã em casa da Hungria. Grande abraço, tudo bom.